Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos 9, 23, 24, 25 e 26. Eu estou lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Isso talvez seja importante para o pessoal do Ministério de Comunicação, que possivelmente vai colocar a Bíblia aí na sua tela online. E possivelmente vai colocar Bíblia aqui no Data Show atrás de mim. Nova Almeida Atualizada. Marcos 9, 23, 24, 25 e 26. Escuta essa palavra. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando o menino como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Eu quero chamar sua atenção especialmente para a pergunta retórica de Jesus. No versículo 23, Jesus faz uma pergunta retórica: se o Senhor pode. A Nova Almeida Atualizada coloca no final dessa frase um ponto de interrogação. Mas se eu estivesse escrevendo essa frase, eu colocaria um ponto de exclamação junto com um ponto de interrogação, porque havia um pouco de sarcasmo, talvez um pouco de ironia na fala de Jesus. Jesus não estava querendo uma resposta para a pergunta. A pergunta é retórica, como parte do discurso, com o objetivo de produzir no outro uma sensação de ridículo por ter feito uma afirmação. Quando Jesus disse: se o Senhor pode, Jesus meio que estava repreendendo uma informação anterior trazida por aquele homem. Talvez você não esteja entendendo nada, então eu tenho que te contar essa história. Eu adoro contar histórias. Jesus vinha de um tempo de muitos milagres, de muitas manifestações. Esse tempo em que Jesus está vivendo, dos 3 anos e meio, é considerado o ano da popularidade. Jesus está curando muita gente, está reunindo muitas multidões, ficando cada vez mais famoso. As pessoas estão ouvindo falar de Jesus de longe. As pessoas viajam muitos quilômetros para chegar a Jesus nesse período. E nesse tempo, Jesus passava também muito tempo no monte orando. Isso, abro parêntese, para dar um reforço para os nossos irmãos que estão no ministério de orar no monte.
Vê o povo que ora no monte aí. Jesus também orava no monte. Eu sei que tem um povo bem racional, que interpreta a Bíblia de forma racional e fica perguntando: para que subir o monte, gente? Jesus subiu o monte, isso devia bastar para nós. Fechei meu parente sarcástico. Jesus subia ao monte para orar e passava o dia curando enfermo, abençoando pessoas, expulsando demônios e liberando uma palavra de Deus para o povo. Final da tarde ele subia para o monte, passava a noite orando. No dia seguinte ele descia e abençoava as pessoas. Nesse dia em questão, nesse dia em que essa história aconteceu, Jesus subiu ao monte para orar e era um dia especial. Na maioria das vezes, Jesus deixava seus discípulos subirem com ele para orar também. Mas nesse dia, Jesus disse: não vou levar todo mundo, porque esse é um momento especial. Eu vou subir ao monte para orar, mas eu só vou levar 3 pessoas. Só vou levar Pedro, Tiago e João comigo. Não vou levar mais ninguém, porque tem um tempo especial para acontecer lá em cima. Jesus tinha 12 discípulos. Subiu 3, ficaram 9 discípulos lá no pé do monte esperando Jesus. Todas as pessoas que conheciam o ministério de Jesus sabiam que Jesus passava a noite orando, mas de manhã ele descia. E todas as pessoas que sabiam que ele descia de manhã iam para o pé do monte e esperar Jesus, porque na hora que ele descia tinha palavra fresca, tinha oração, tinha ministração, tinha enfermo sendo curado, tinha endemoniado sendo liberto. Então as pessoas se reuniam para esperá-lo descer do monte, porque quando ele descia do monte, ele sempre trazia a novidade do monte. E aí os 9 discípulos de Jesus ficaram ali embaixo do monte, possivelmente armaram uma cabaninha para dormir, e eles dormiram ali ao pé do monte. Esses 9 estão esperando Jesus e os outros 3 descerem. Enquanto esses 9 esperam Jesus descer, o dia amanhece e começa a juntar gente. Esse povo estão juntando para quê? Para esperar a hora que Jesus vai descer. Pelo jeito, quando você compara os textos, parece que naquele dia, por alguma razão, Jesus demorou um pouco mais de descer. Tipo, em vez de descer por volta de 7 da manhã, já estava dando 9 e Jesus não tinha descido ainda. Então imagina que a multidão que começava a chegar às 6 da manhã para pegar um lugar privilegiado na frente, quando ele descesse, eles já iam encontrá-lo já de cara. Essa multidão que começava a chegar às 6, já estavam aglomerando até as 9, talvez 10. E Jesus não tinha descido ainda. E a gente consegue esperar muito tempo. Quando você vê o movimento, quando você vê as coisas acontecendo, estão fazendo acontecer, estão mexendo, a gente espera. Mas quando você está esperando e nem sabe se vai rolar, sei lá, não sei se dá para esperar tanto. As pessoas começaram a ficar agitadas por ali e a se perguntarem: cadê o mestre? Se o mestre chegasse agora, acabou a pressa. Eles ficavam ali o dia todo, ficavam ali o outro dia todo. Houve uma ocasião em que eles ficaram 3 dias seguidos só escutando Jesus enquanto Jesus pregava, sem comer nada por 3 dias. Foi quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para eles comerem, porque eles estavam há 3 dias sem comer nada. Então eles não tinham pressa quando Jesus chegava, mas antes de Jesus chegar, todo mundo ficou agitado, preocupado. Cadê Jesus? Que normalmente ele chega às 7, não chegou ainda. O que está acontecendo? Alguém já foi lá no monte para ver se aconteceu algo? E uma agitação começou a se instalar ali. Você sabe que muita gente junta, agitada, vira bagunça. Não sei se você já esteve em alguma fila esperando por algum tipo de
alcance, e aí as coisas não dão certo, como é que as pessoas começam a ficar agitadas? Todo mundo estava ficando agitado ali. E alguém resolveu que não ia mais esperar. Quem resolveu que não ia mais esperar? Um pai. Aquele homem foi para a fila esperar Jesus descer do monte, e ele foi levando o seu filho. E o filho tinha uma espécie de epilepsia. Esse menino ficava descontrolado, fora de si. E quando ele ficava assim, ele demonstrava angústia, ele demonstrava uma personalidade que não era dele, e muitas vezes ele tentava se matar. Esse pai levou o menino para ser curado por Jesus, entrou na fila cedinho, já era por volta de 9, 10 horas da manhã, Jesus não apareceu, esse homem resolveu que ele não ia esperar mais. Então, ele ultrapassou todo mundo que tinha que ultrapassar e chegou nos 9 discípulos que estavam esperando Jesus descer. E disse para eles assim: eu não dou conta de esperar mais. Meu filho, inclusive, está no meio de uma crise. E como vocês são discípulos de Jesus, vocês também oram pelas pessoas. Eu não vou esperar Jesus. Vocês podem orar pelo meu filho, para ele ficar curado. Agora, note que esse pai está agitado, ele não quer mais esperar. Os 9 discípulos estão agitados, porque não sei o que aconteceu, que Jesus não desceu ainda. A multidão inteira está agitada, perguntando: cadê Jesus? Todo mundo está meio agitado ali. E então, os 9 discípulos dizem: beleza, vamos orar pelo menino. E os 9 cercam o menino, e o pai no meio, segurando o menino. Enquanto isso, a multidão ao redor está agitada. Toda a multidão agitada pensa assim: tomara que não dá certo. Tomara que não dá certo. Porque aí quando Jesus chegar, vai saber que não pode ficar atrasando desse jeito. Porque Jesus acha que pode ficar deixando aí esses meninos fazer essas coisas. Não pode não. É ele que tinha que estar aqui, não tinha nada que ter atrasado. Tomara que dê errado, você vai ver que vai dar errado. Uma multidão inteira agitada, torcendo. Vai dar errado, vai dar errado. Quer ver? Vai dar errado, vai dar errado. E os 9 discípulos cercando o menino. Sabe, a única pessoa que queria que desse certo eram os 9. Porque até o pai do menino estava meio irritado porque Jesus atrasou. Até o pai do menino estava torcendo e pensando assim, né? Tomara que dê errado para Jesus ver. Sabe, às vezes a gente fica tão ruim de alma que a gente nem percebe que a nossa torcida para o mal vai fazer mal para a gente. É assim que algumas pessoas, embriagadas por sua dor, tomam veneno, dizendo assim: eu vou me matar, porque quando eu morrer, fulano vai ficar de culpa até aqui, ó. Ele vai passar o resto da vida sofrendo a culpa. E a pessoa não cai na real que ela está se matando. Mas quando eu falo do cometer suicídio, eu estou falando de outras coisas que muitas vezes o indivíduo nos relacionamentos adoecidos, ele faz mal para si, ele prejudica a si, para que o outro sofra vendo ele sofrer. Possivelmente aquele pai estava com essa sensação de: tomara que não dê certo, porque aí, quando ele descer, vai perceber que não pode ficar atrasando desse jeito, atrasando a vida de todo mundo. Os 9 discípulos de Jesus oraram, usaram o nome de Jesus, ungiram, fizeram tudo o que eles sabiam com o menino, e o menino nada, não reage, não melhora. O menino piora, piora, piora. As pessoas que estavam ao redor vendo os 12, os 9, aliás, tentando fazer um bom trabalho ali com aquele menino. As pessoas que estavam ao redor, já agitadas, já emocionalmente descompensadas, começaram a perceber que não estavam dando certo, e elas começaram a chegar perto.
chegar perto para dar os pitacos, porque todo mundo tem uma solução para o time que está perdendo. Todo mundo vira técnico de futebol quando o time dele está perdendo. Não, se tivesse tirado fulano, tinha dado certo. Se tivesse botado Beltrano, tinha dado certo. Se tivesse feito desse jeito, tinha dado certo. O problema era o juiz. Todo mundo sabe o que está dando errado quando está dando errado. E o que ninguém percebe é que sua participação não ajuda. E aí as pessoas chegam e olham por cima e gritam: ei, olha, Jesus não fazia assim não, ó, faz desse jeito. E a coisa vai complicando, vai piorando, vai tensionando. E os discípulos, os 9, responsáveis por fazer o demônio sair, os únicos que estavam torcendo para dar certo, começam a ficar desanimados, começam a ficar chateados, começam a ficar embriagados com as emoções que estavam ao redor. Finalmente, Jesus aparece. Quando Jesus desce, o pai do menino largou os 9 que estavam ali na luta tentando expulsar o demônio e sai correndo. Deixa ali. Ele já está embriagado. Ele já está frustrado, decepcionado, chateado, magoado. Ele nem cai na real com quem ele está falando. Ele nem percebe que Jesus não deve nada a ele. E que ele não tinha direito de cobrar nada de Jesus. Que o que Jesus está fazendo é um presente de amor. Que o que Jesus está fazendo é dando o que ele tem para a gente que não merece. Ele não se toca. E ele leva para Jesus uma fala em forma de cobrança. Uma fala em forma de manipulação. Ele larga os 9 lutando contra o demônio que estava no filho dele e corre ao encontro de Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele diz: mestre, trouxe o meu filho para os seus discípulos libertarem ele, mas eles não conseguirão. Se o Senhor pode mais do que os seus discípulos, se o Senhor tem mais poder do que eles, se o Senhor tem mais autoridade do que eles, se o Senhor tem mais condição do que eles, me socorre. É aqui que entra aquela resposta meio mal criada de Jesus. Jesus disse: se eu posso, é isso mesmo que você falou, se o Senhor pode. Na fala de Jesus estava implícito: ora, me respeite. E aí Jesus disse: o problema não é se eu posso. O problema é, você crê? Esse é o problema. Se eu posso nada, se eu posso uma vírgula, você crê? Quando o homem faz a pergunta para Jesus: Jesus, você pode? Jesus responde para ele: você colocou um problema em mim que não é meu, é seu. Não é se eu posso, é se você crer. E aí o texto diz, eu vou voltar para esse ponto e para essa pergunta, mas eu preciso terminar de contar a história, porque você deve estar curioso, perguntando: como é que essa história acabou, pastor? Vou te contar como é que a história acabou. A multidão cerca, tem um mar de tensão, tem um mar de emoções embriagadas, tem um mar de gente agitado, tensionando o ambiente. Jesus chegando, manda todo mundo sair e fica só ele e seus discípulos com o pai do menino. Por quê? Porque gente incrédula por perto atrapalha. Gente incrédula tensionando atrapalha. Abro um parêntese para te falar de uma história, uma fábula de alguns sapinhos que caíram num buraco e não conseguiam sair. E muitos sapos
se avolumaram ao redor do buraco e começaram a gritar para os sapinhos que estavam lá. Eles começaram a gritar: vocês não vão sair daí, bem feito, viu? Vocês caíram aí, vocês não têm força. E todos os sapinhos tentando pular para sair do buraco. E depois de algum tempo, a maioria dos sapinhos que estavam tentando pular pararam, exceto um. Um deles, quanto mais a multidão gritava e dizia: você não dá conta. Quanto mais eles gritavam, mais ele pulava, mais ele pulava, mais ele pulava. Num dado momento ele conseguiu. E quando ele conseguiu, o povo fez festa. Quer dizer, o povo não, a sapaiada fez festa porque o sapinho conseguiu sair do buraco. E aí foram perguntar para o sapinho: o que fez você conseguir sair? Ele disse: quando eu vi as multidões me dando força e dizendo: vai lá, você consegue, vai lá, você consegue, aquilo me deu força e eu consegui seguir em frente. E aí disseram para ele: como você escutou eles falarem isso? Ele disse: não, eu não escutei, eu sou surdo. O único sapo que conseguiu fugir era o sapo que não conseguia ouvir as pessoas empurrando incredulidade garganta abaixo. Sabe, quando Jesus vai curar o menino, a primeira coisa que Jesus faz é dizer para a multidão assim: vão, sai. Não dá para fazer o que eu vou fazer com vocês pesando essa incredulidade sobre mim. Sai. Só Jesus, os discípulos, o menino e o pai do menino. E então Jesus repreendeu o demônio. O menino parecia que estava morto. Quando o demônio saiu, Jesus pegou o menino pelo braço, levantou e falou: levanta. Eu estou imaginando como que a multidão ia reagir quando visse o menino desmaiado, como se estivesse morto. Sabe o que eles iam dizer? Tá vendo? Matou o menino. Então, o menino ficou bem. O pai do menino levou o menino para casa. E os discípulos de Jesus, os 9, chamou Jesus num canto e falou assim: mestre, tem uma pergunta que não quer calar. Por que a gente não conseguiu fazer aquele milagre? E por que quando você chegou, você fez o milagre assim fácil? Por que a gente não deu conta? Jesus disse para eles: porque a sua fé é muito pequena. Pastor, nesse texto do capítulo 9 de Marcos não está escrito isso. Se você quiser entender esse texto inteiro, você precisa comparar Marcos capítulo 9 com Mateus capítulo 17, onde essa mesma história é repetida. Registra isso. Tem uma pergunta que Jesus não gostou. Uma pergunta que o homem faz para Jesus que Jesus não gostou. E porque é importante você entender que Jesus não gostou da pergunta, para você saber que ele não gosta quando você faz a pergunta para ele. A pergunta que aquele homem fez foi: Jesus, será que você pode me ajudar? E aí, eu imagino que você está pensando assim: Jesus não gostou da pergunta, porque aquele homem estava diminuindo ele. E Jesus não está nem aí se você diminuir ele. Nem aí. O problema da pergunta não era que ela diminuía Jesus. O problema da pergunta é que ela tirava a responsabilidade de sobre as costas de quem é de direito e colocava a responsabilidade sobre as costas de quem não é de direito. Quando aquele homem pergunta assim: Jesus, você pode fazer?
Ele está dizendo, se for feito é porque você pode, se não for feito é porque você não pode. E Jesus disse, não, eu sempre posso. Mas às vezes eu não vou fazer porque você não crê. Às vezes eu não vou fazer porque o seu conjunto de crenças está te sabotando. O que você acredita na vida está te roubando. Sabe, essa pergunta, você pode, Senhor, me socorrer? Não é a única pergunta que a gente faz de forma errada, tem outras. Houve um homem que procurou Jesus para perguntar para ele, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar da minha lepra? Resposta de Jesus, eu quero, fique limpo. Às vezes a nossa dúvida não é se Deus pode, às vezes a nossa dúvida é se Deus quer. E aí a nossa cabeça fica fazendo pergunta e a gente não assume que Deus está disponível. Eu é que preciso me posicionar diante dele. E aí a gente faz pergunta, porque é muito mais fácil para nossa alma ferida, machucada, para nossa alma complexada, é muito mais fácil para ela botar a culpa em Deus, botar a culpa na religião, botar a culpa no outro, botar a culpa no cônjuge, botar a culpa no amigo, botar a culpa no sistema, na instituição, no governo. É muito mais fácil do que assumir que eu não busquei a Deus o bastante para receber dele o que ele tem para a minha vida. E com isso eu não quero dizer que tudo que você quiser Deus vai te dar. Não é verdade. O salmista expressou essa ideia assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que o salmista quis dizer quando disse isso é que a intervenção divina na sua vida está diretamente ligado a o que tem nos seus desejos. Não é só Deus é capaz de satisfazer seus desejos. Deus quer saber que desejos são esses e por que eles estão aí no seu coração. Quando o salmista, no Salmo 23, disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a raiz hebraica dessa afirmação nos faz entender que a verdade do texto é: o Senhor é meu pastor, então eu não vou sentir falta de nada, porque eu tenho Ele. Deus não é a prateleira do supermercado, onde eu chego, pego o que quero e vou embora. Não, Deus é uma pessoa. E o que Deus espera de você, quando você se aproxima dEle, é que você queira relacionamento com Ele. E sim, se você quiser relacionamento com Deus, se Deus estiver na sua vida, como seu Deus, como seu Senhor, como seu amigo, se você estiver na vida de Deus, como servo, como súdito, você não vai sentir falta de nada. E como é que Deus vai resolver as suas faltas? De muitas maneiras. Mas o fato é, você vai estar sempre contente, satisfeito, porque Deus vai estar aí. A pergunta feita pelo pai do menino doente é uma pergunta feita por gente que, além de não dar conta de assumir a sua responsabilidade no relacionamento,
além de ele sair culpando todo mundo, que ele acha que é o responsável por ele não conseguir o que ele quer, ele ainda tem uma segunda complicação na vida dele. Nem sempre ele devia querer o que está querendo. Muitas vezes, Deus queria tanto que ele abrisse mão do que ele está buscando por causa de Deus. E ele não dá conta de admitir que o problema está todo nele. Quando Deus não faz, não é Deus que não faz, porque Deus está sempre fazendo. Sou eu que não dou conta, número 1, de admitir que minha incredulidade está atrapalhando. Eu não dou conta de admitir que os desejos que eu estou nutrindo e levando para Deus e acusando Ele, não são desejos para serem atendidos, são desejos para serem colocados no altar. Sabe, Deus deu um presente para Isaac, aliás, para Abraão. Abraão passou a vida inteira sendo chamado de Abrão, aquele que não tem filhos. E Abraão, ou Abrão, passou a vida inteira desejando ardentemente ter um filho. Um dia Deus deu um presente para Abraão. Deus chamou Abraão e disse: está aqui seu Isaac. E Abraão agora tem um Isaac. O Isaac cresceu. E num dado momento, Isaac era mais importante para Abraão do que Deus. Nesse dia, Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, eu quero Isaac. Vai lá no Moriá, no Monte Moriá. Constrói um altar e oferece Isaac como sacrifício. Mas, Senhor, mais nada. Vai lá no Moriá e oferece Isaac como sacrifício. Abraão não chegou a oferecer Isaac como sacrifício, porque quando ele sobe no monte, prepara o altar, coloca Isaac sobre o altar, quando ele está para cortar o seu filho em sacrifício, Deus disse: Abraão, não precisa fazer isso, porque eu nunca quis Isaac. Nunca quis Isaac. Eu queria você. Mas quando você quer tanto alguma coisa que Deus fica em segundo plano, quando você quer tanto alguma coisa que você faz qualquer negócio para alcançar essa alguma coisa, quando você quer tanto alguma coisa que Deus não é mais importante do que essa alguma coisa, então Deus não tem você. E o que Deus mais quer de você é você. Por isso, é minha responsabilidade, quando eu trago diante de Deus problemas para Deus resolver, mas o meu conjunto de crenças não vai comigo, mas a minha fé não vai comigo. Quando eu trago diante de Deus problemas para Deus resolver, mas o que eu acredito não me acompanha, mas também é responsabilidade minha. Quando eu levo diante de Deus problemas para Deus resolver, e a solução desses problemas para mim é mais caro, é mais importante, é mais valorizado do que o próprio Deus. O problema está comigo. O problema está comigo, não com Ele. Assumir isso faz toda a diferença na sua relação com Deus, mas também faz toda a diferença na sua relação com a vida, porque a vida flui de forma lubrificada, a vida flui de forma leve quando Deus é a coisa mais importante da sua vida.
quando você comparece diante dele com fé. E sabe o que acontece quando você comparece diante dele com fé? A fé, ela não foca uma coisa. A maioria das pessoas interpretam errado a fé. A fé não foca o objeto que eu quero receber. Algumas pessoas aprenderam a fazer pensamento positivo. Eu quero ganhar uma casa nova. Então ele ora assim, fecha os olhos, visualiza uma casa nova, 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 uma casa nova. Isso não é fé. Pode chamar de pensamento positivo, mas não é fé. Fé não foca objeto. Fé foca uma pessoa. Em vez de uma casa nova, uma casa nova, uma casa nova, você devia dizer, eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele. E ainda que ele me mate, eu confio nele. Ainda que dê tudo errado, eu confio nele. Ainda que nada funcione, eu confio nele. Ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu confio nele. Fé não foca um objeto, fé foca alguém. Fé é confiar nele. Aliás, para que a fé seja fé, ela tem que ser provada. O escritor aos Hebreus, falando de fé, ele disse, não abra mão da sua confiança, porque ela será ricamente recompensada. Fé é exatamente, eu tenho uma confiança em alguém, tenho a oportunidade de abrir mão da confiança e decido, eu não vou abrir mão da confiança. Isso é fé. Quando Jesus disse para os discípulos, vocês não conseguiram, porque a sua fé era pequena. Jesus estava dizendo para os discípulos que, na verdade, não confiaram nele. Vocês não confiaram de verdade. Vocês não se arriscaram dizendo, não quero nem saber, eu tenho certeza que está tudo certo. Sabe, quando você toma a postura de confiar nele, você não permite ao seu coração a pergunta besta que o pai do menino fez. Senhor, será que você pode? É claro que você pode. Um dia Jesus foi fazer uma oração complicada. Ele estava no Getsemane, perto de ser preso, espancado, humilhado, difamado, julgado injustamente, condenado e morto. Ele estava perto disso. Embora nada disso preocupasse, a preocupação dele era ser invadido pelo vírus da morte, quando ele recebesse o pecado da humanidade todo nele. Jesus era puro, nunca tinha experimentado a corrupção. Aquela experiência, a possibilidade daquela experiência o angustiava. E a oração de Jesus foi assim: Pai, eu sei que todas as coisas lhe são possíveis. Mas passa de mim esse cálice. Mas só se essa for a sua vontade. A verdadeira fé, ela não tem certeza de que a minha vontade vai ser satisfeita. A fé não tem certeza de que o que eu estou querendo vai ser dado a mim. A verdadeira fé tem certeza absoluta, de forma inegociável, que Deus é bom, que Ele me ama e que Ele cuida de mim, mesmo quando tudo ao redor depõe contra essa crença. Eu creio. No meio da sua dor, Jó gritou junto com seu lamento: ainda que ele me mate, eu continuo confiando nele. Essa fé Jesus esperava dos seus discípulos
naquela batalha contra aquele demônio. Eles não tiveram. Eu quero fechar te dizendo que, às vezes, Jesus fica lá no monte mais tempo do que precisa, ou do que eu acho que precisa. Às vezes deu 7 horas e ele não desceu ainda. Às vezes dá 8 e ele não desceu ainda. Às vezes dá 9 e ele não desceu ainda. Às vezes dá 10 e ele não desceu ainda. Às vezes nosso coração fica igual o coração daquela multidão agitada, obsessiva, e perguntando: cadê Deus que não faz o que eu preciso que Ele faça? Nessa hora, sua fé é bloqueada por sua obsessão, por seu medo, por sua angústia, por sua ansiedade, porque você não consegue simplesmente aquietar o coração e dizer: eu sei que Ele é bom, eu sei que se Ele não chegou na hora que eu esperava, Ele tem uma boa razão para isso. Eu vou continuar confiando nele. Eu sei que se Ele não fez do jeito que eu imaginava, eu vou continuar confiando, porque eu sei quem Ele é. Nessa hora, as pessoas ao redor, cheias de vontade de ajudar, vão dizer uma coisa e outra, que aumenta a ansiedade, que aumenta a obsessão. Se, por exemplo, você está esperando por algo e o algo de Deus não chega, as pessoas que caminham com você tentam ajudar colocando mais ansiedade, mais obsessão, mais tensão, mas elas estão tentando ajudar. E muitas vezes você fica tão embriagado pelo comentário das pessoas que tentam te ajudar, que você despeja sua embriaguez em Deus, dizendo: Deus, será que você pode? Será que você quer? Será que você consegue? E eu queria te contar, Deus não gosta dessas perguntas. Ele responde a essas perguntas com ironia e sarcasmo. E a resposta dele é: seja responsável pelos resultados da sua vida e para de me culpar, porque você não está ajudando.